A justiça é mais branda para aqueles que têm dinheiro? Recentemente, a condenação de Daniel Alves por estupro vem sendo pauta de discussões nas redes sociais após o jogador ter a possibilidade de pagar fiança para conseguir a liberdade provisória. O caso também reverberou no julgamento de Robinho, que também foi condenado pelo crime de violência sexual. Antes de comentar sobre os casos, é preciso alertar que o vídeo de hoje pode ser um gatilho para algumas pessoas, já que vamos abordar casos de estupro. No início de fevereiro, Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona. O episódio aconteceu em 2022 e antes mesmo do julgamento final, todas as evidências indicavam que o crime aconteceu. O laudo pericial apontou a presença de sêmen nas roupas da jovem e lesões em seu corpo. Imagens da câmera de segurança também reforçaram a narrativa da vítima. E ela não demorou a procurar ajuda. Minutos depois da violência, ela entrou em contato com os seguranças da boate e foi levada para o hospital, onde foi examinada por um médico legista. Os relatos da jovem, que na época tinha 23 anos, são fortes. 2 dias depois do crime, o jogador foi denunciado e o depoimento da vítima foi colhido. 3 semanas depois da acusação de agressão sexual, o jogador de 40 anos teve a prisão preventiva pedida pelo Ministério Público e desde então encontra-se em uma penitenciária perto de Barcelona. Durante o processo, Daniel Alves contou diversas versões sobre o caso e chegou a mentir até sobre o seu salário. O que tem revoltado as pessoas nas redes é o fato de que a Justiça da Espanha aceitou a liberdade provisória do criminoso mediante o depósito de uma fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a 5,4 milhões de reais. Segundo o portal espanhol La Vanguardia, o Daniel Alves recorreu ao pai de Neymar para o pagamento de sua fiança. Esta é a segunda vez que o ex-lateral brasileiro pede ajuda à família do camisa 10 da seleção durante o julgamento. Além disso, Daniel Alves teve a sua pena atenuada. Isso porque, durante o processo, a defesa do jogador utilizou o mecanismo atenuante de reparação de dano causado, em que Daniel pagou 150 mil euros, cerca de 800 mil reais, à vítima, independente do resultado do processo. A denunciante não aceitou o valor, mas a defesa de Daniel manteve o pagamento. Com isso, a Justiça da Espanha entendeu que o montante serviu como um atenuante da pena. A advogada Esther Garcia, que defende a vítima, disse que a jovem ficou aliviada com a condenação, mas com a decisão de liberdade para o jogador, ela ressaltou que a vítima estava cansada de ser forte e que ficou preocupada que se transmita à sociedade que pessoas com capacidade econômica possam ter a sua pena reduzida. O Ministério Público espanhol pedia a condenação do atleta a 9 anos de prisão. Já a vítima, por meio de sua equipe jurídica, solicitou pena máxima para o delito, de 12 anos. A defesa do jogador pedia a absolvição dele, mas também tentou demonstrar em juízo que ele estava embriagado na hora do fato, o que poderia levar à redução da pena caso fosse considerado culpado. Durante o processo, Daniel Alves pediu para responder em liberdade inúmeras vezes, mas todos os pedidos foram negados. Porém, agora, a Justiça espanhola aceitou os argumentos da defesa de que o jogador se comprometeria a entregar os passaportes e não haveria o risco de repetição do crime. Além disso, Daniel precisará cumprir outras medidas restritivas. O fato é que esse caso também está influenciando a justiça brasileira a dar andamento com o caso de outro jogador, o Robinho. Ele foi condenado em 2020 pela Justiça da Itália por um episódio de estupro coletivo ocorrido em 2013. Ontem, o STJ decidiu que o ex-atleta deve cumprir em regime fechado no Brasil a pena de 9 anos. A defesa de Robinho está recorrendo à justiça. A vítima do caso foi embriagada e abusada sexualmente por 6 homens enquanto estava inconsciente. Os condenados alegam que a relação foi consensual, mas circulam nas redes sociais áudios em que Robinho zomba da situação. Isso aí vai transar, isso aí vai transar. Ela é idiota, minha segurança. Eu dou um soco na cara dela. A segurança vai dar um murro, ela vai falar, pô, o que eu fiz contigo? Eu fiz alguma coisa. 8 caras comeram a mina, já eram desesperados. Ô, Neguinho, eu vou ser sincero, alguém gozou dentro, a mina tá grávida. Por isso que eu tô rindo, eu tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, nem ninguém só. Nunca me dá louca lembra desse bagulho, cara. Eu tô com medo de se não sair na imprensa, tá ótimo.